seja louvado. Amém. Santo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Aqui diz no texto: as águas do dilúvio diminuem. Livro do Gênesis, capítulo 8. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba também não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornareis mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice.
nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Só até aqui, irmãos. Amém. Então, amados irmãos, os irmãos veem que missão difícil que Deus deu a Noé, quando da construção dessa arca, né? Quanto tempo, aí 50 anos construindo-a. Quantos levantes, quanta zombaria ele não teve que enfrentar, quanta reprovação ele não teve que passar, mas estava sempre firme naquilo que ele tinha ouvido, na diretriz que ele havia recebido, crendo no Deus que ele servia, que ele tinha um relacionamento com ele tão próximo que ouvia a voz de Deus falar consigo. Isso é muito, muito importante, essa certeza de estarmos falando com Deus, essa certeza de estarmos ouvindo a voz de Deus em nós. Isso é muito, muito importante. E já no começo dessa palavra, Deus diz a todos nós, nunca tenha dúvida de que Deus fala contigo e do que Ele está falando contigo, para que você nunca saia da presença do Senhor. Porque quando a gente recebe uma diretriz de Deus, quando a gente recebe uma palavra de Deus, as pessoas, os que não receberam a mesma revelação, os que não receberam a mesma instrução, a mesma graça que vem do Senhor, eles costumam refutar os nossos sonhos, costumam também reprovar as nossas ações. Você tem certeza? Será? Olha, você não quer pensar melhor? Irmão, a fé não vacila, não duvida, não tem duas palavras. A fé tem uma palavra só, ela crê e pronto. E o Senhor diz a todos nós por essa palavra, creia você também naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Veio, irmãos, toda aquela dificuldade, o fato de Deus nos avisar das nossas provas, ou de alguma provação, não quer dizer que nós não iremos sofrer por elas, não se engane, é bem ao contrário, sofremos tanto quanto os outros, e sofremos também por antecipação, que a gente fica esperando a prova chegar, a gente fica esperando a luta chegar, porque você sabe que ela vem, porque Deus avisou, porque Deus falou, porque Deus prometeu, ou seja o que for. Mas, volta naquela primeira parte, a gente sabe que haverá escape, a gente sabe que haverá libertação, a gente sabe que haverá uma providência de Deus na nossa vida. Noé sofreu com a sua família dentro daquela arca, passou, irmãos, por maus pedaços, por maus bocados, passou por aflições, passou por medos, por incertezas, passou antes do acontecimento do dilúvio, passou durante o dilúvio, passou depois do dilúvio. Não se engane, você vai passar sempre muitas dificuldades, mas tenha no teu coração a certeza viva de que Deus é contigo, de que Deus está no teu caminho e de que a confirmação de Deus te acompanhará por onde você passar. Onde você estiver, as pessoas estarão à tua volta, nem sempre estarão preparadas para usufruir e nem para ver a tua bênção, mas o Senhor está preparando a todos nós e avisa a todos nós, prepara-te, preparemo-nos, igreja, as águas do dilúvio começarão a diminuir. Glória a Deus. Essa enchente, essa guerra, essa luta vai começar a apagar, vai começar a diminuir, ela vai sumir. E havia, irmãos, uma coisa importante aqui, uma coisa bem importante. Ele soltou o corvo e soltou a pomba. O corvo foi, irmão, e não voltou. Depois de algum tempo, ele voltou no final do dia. A pombinha voltou com um ramo de oliveira. O corvo, irmão, certamente achou muita carcaça de animal podre, muita podridão, muita coisa ruim, e ele ficou por lá mesmo, quando achou alguma coisa o que comer. Mas a pombinha, que é um animal limpo, não come esse tipo de coisa, vegetariano, ela voltou. Ela voltou. Quem que você está mandando na tua frente? Qual é o espírito
que está indo diante de você? Qual é o espírito que está indo de antecessor a você? A paz, a graça, a misericórdia? Ou a guerra, a contenda, a porfia, a luta, a pomba ou o corvo? A semente que você plantar é o fruto que você vai colher. No meio da guerra, é no meio do dilúvio que vão aparecer os que creem e os incrédulos. É no meio da prova que aparecerão aqueles que amam a Deus e aqueles que amam seu próprio umbigo. É na guerra que vai aparecer o sincero do falso. E tantas outras coisas, irmão. Tantos outros sentimentos que afloram na pessoa na hora da luta. É no aperto que você descobre o caráter das pessoas. E o Senhor vem dizer a todos nós, fica firme na palavra de Deus. Fica firme no Senhor e mostra o teu caráter de servo e serva de Deus. Ainda que a tua prova esteja ardendo como fogo, ainda que a tua prova esteja doendo como uma chaga, fica firme no Senhor. Não muda o teu caráter, não muda a tua fé, não muda o teu propósito, porque aquele que te chamou é fiel para te sustentar até o fim dos teus dias. Assim foi com Noé. E antes, irmãos, ele sofreu reprovação das pessoas. Falei, que barco é esse? O que você está construindo? Você é doido. Mas ele sabia com quem tinha falado. Depois que ele saiu da arca, se os irmãos lerem um pouquinho mais para frente aqui, depois a Irmandade vai ver, no capítulo 9, no verso 20, Noé planta uma vinha para fazer vinho. Plantou um parreiral de uvas. E ela produziu e deu fruto. Ele pisou a uva e fez vinho. A primeira lavoura depois do dilúvio. Ele ficou tão feliz com aquilo que ficou bêbado. Bebeu do vinho que ele fez e ficou bêbado. Mas ficou ruim, irmão, de sair catando cavaco no chão. A palavra diz que ele ficou ruim, que tirou a roupa. Ficou nu. Sem uma peça de roupa. Porque um bêbado e uma criança é uma coisa só. Não tem ciência do que está fazendo. E um dos seus filhos viu aquilo e deu risada. Oh, meu pai está bêbado, e achou graça. Outros pegaram uma túnica, virou o rosto e foi cobrir a nudez do seu pai, para não expor, porque eles tinham respeito. Ele estava bêbado, mas continuava sendo seu pai. Na hora do aperto, é na hora do estreito que os caráteres são mostrados, quem é quem. O Senhor te diz, fique em paz, que Deus vai pôr tudo às claras na tua vida. Às vezes você se excederá, mas sempre haverão pessoas com uma túnica de misericórdia para não encobrir, mas para não te deixar expor os teus erros, porque você não esconde os teus erros do ancião, do cooperador, nem de quem quer que seja. Teu relacionamento não é comigo, teu relacionamento é com o Senhor. Aqui é tudo homem. Se você cai hoje, o outro cai amanhã, eu caio hoje, outro cai amanhã, somos todos iguais. Mas todos precisamos desse, como dizia Paulo, beneplácito, desse benefício, dessa misericórdia de Deus derramada sobre a nossa vida. Lembra-se, quando você for plantar também a tua primeira vinha, quando acabar o seu dilúvio, para você também não se embebedar. Quando a bênção vier na tua mão, cuidado para você não se embebedar. Lembre-se dos dias do dilúvio. O que o Senhor disse ao paralítico, vai, glória o nome do Senhor e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, glória a Deus. Então há sempre perdão, há sempre graça, há sempre derramamento da misericórdia de Deus, mas uma espada de justiça sobre a nossa cabeça. Irmãos, a Deus ninguém engana. Vou ficar aqui santinho, vou ficar aqui pertinho do Senhor, porque quando a obra acontecer, eu viro um farelo no mundo. A Deus você não engana. A Deus ninguém engana. Fica firme no Senhor. É tão bonito, irmão. Às vezes nós vemos aqui nessa congregação irmãos com uma boa posição financeira, pessoas de muito dinheiro até, chegam aqui, congregam, ouvem a palavra, choram ouvindo a palavra, se alegra, se mistura no meio da irmandade, tem almoço, às vezes vai lá no fundo comer com o prato na mão lá, de colher, do jeito que tiver, porque tem alegria de estar no meio do povo de Deus, porque a riqueza maior do homem não está no bolso, ela está no coração. Tem gente que é tão pobre, tão desgraçado, que tudo que ele tem é o dinheiro. O dia que acabar o dinheiro, ele não é nada.
Por isso que muitos se matam, por isso que muitos tiram a vida, largam da família. Irmão, cuidado, a bênção para um homem e para uma mulher de Deus é uma bênção verdadeiramente, dinheiro, posição, fama, mas essas coisas nas mãos de quem não teme a Deus é uma desgraça, irmão, é uma desgraça, é uma derrota. Cuidado, quando você plantar a sua vinha, lembra-te dos dias do dilúvio, para você usar dela com prudência, para você usar dela com sabedoria, para o bem e não para o mal. Há muitos irmãos, já vi pastores, já vi irmãos da igreja falar, fulano ficou rico, agora em vez de vir congregar no final de semana, vai viajar. É uma bênção também, irmão, a gente tem que entender as coisas. Há momentos que em vez de vir na igreja e estar junto com a família, está fazendo melhor do que estar no culto. Nesse caso, não tenha dúvida, a Irmandade tem todo o nosso apoio. Irmão, vou pegar um final de semana, 15 dias, não sei, um mês, vou viajar com a minha família, vou me ausentar dos cultos. Glória a Deus, o Senhor te acompanhe. Teu primeiro ministério é a tua família. Mas, irmão, tudo com prudência, tudo com sabedoria, tudo com luz de Deus em nós, com a graça de Deus em nós. Meus irmãos, as coisas acontecem, as coisas são verdade, porque o Senhor vem para fazer obra na nossa vida, o Senhor vem para mostrar o seu amor por nós, vem para derramar a sua palavra em nós, e fazer a igreja de Deus crescer, e não diminuir. Crescer em número não é crescimento. A igreja que cresce é aquela que cresce em espírito, é aquela que cresce em caridade. Uma igreja que não atende o pobre, uma igreja que não se preocupa com o próximo, não está fazendo nada do evangelho. Pode falar em língua, pode pular, pode bater palma, pode fazer o que você quiser. Não tem nada de Deus, não tem nada do evangelho, não tem nada da graça e nem dos ensinamentos de Jesus. Lembremos-nos dessas coisas, irmãos, porque o Senhor nos está preparando para o dia da bênção. O Senhor nos está preparando para cantar a vitória. Então prepara o teu coração por essa palavra. Firma bem as tuas estacas. Pede para Deus, Senhor, me dá uma mente sã, me dá um coração lúcido diante da tua presença. Me dá, Senhor, entendimento das tuas coisas, porque Deus manda dizer a todos nós: a bênção que está por vir na tua vida é grande por demais, é maravilhosa por demais, e você precisará de braços fortes, coisas que lhe tinirão ambas as orelhas, que os teus olhos serão limpos, você vai dizer: será que é isso que eu estou vendo? E o Senhor te diz: é o que você está vendo, mas prepara o teu coração, prepara o teu espírito, para a tua família permanecer unida, para os teus filhos permanecerem na graça de Deus. Porque eu prefiro morar num barraco, na favela, junto da dando das crianças, do que numa mansão sozinho, perdido nas drogas, na pinga, na prostituição. Deus me defenda. Eu prefiro morar debaixo da ponte com eles, mas não perder a graça de Deus no meu coração. Faça uma boa escolha, pense bem, escolha a boa parte como Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte que não lhe foi tirada. Escolha você também uma boa parte. Escolha hoje a semente do que você quer colher amanhã. Se você plantar hoje separação, inveja, porfia, amanhã você vai colher uma grande desgraça na tua vida. Mas se a palavra diz: aquele que semear com lágrimas, colherá com alegria. Glória ao nome do Senhor, colherá com abundância. Então hoje você está semeando com lágrima, está difícil, você está chorando, os dias têm sido maus, vem de almoço para comer a janta, é aquela luta, mas você vai colher com alegria, diz o Senhor. Você vai colher com muita felicidade. Não é porque o irmão Rodrigo está dizendo, é porque a palavra está te dizendo. Então lembre-se dessas coisas. Guarda bem a palavra no teu coração. E peça a Deus: Senhor, não permita que eu troque as coisas de Deus por nada dessa vida. Não permita que eu troque, Senhor, a tua palavra por nada dessa vida. Senhor, diz a todos nós: eu estou preparando bem as tuas estacas, eu estou preparando bem a tua fundação, eu estou preparando bem as tuas estruturas espirituais, porque a casa vai ser grande, o prédio vai ser grande, e muitos habitarão nele junto de você. Um parente, um amigo, um vizinho, quantos são beneficiados por bênção que vem na nossa vida? E o Senhor nos alerta: prepara bem o teu coração. As águas vão começar a baixar a partir de agora, no nome de Jesus. Não foi do dia para a noite,
Elas começaram a baixar, ainda levou meses. Aguenta o processo, as águas vão baixar e a tua arca vai repousar em terra firme. E você terá motivo para glorificar o Senhor. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Amém. Santo Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus, estamos de novo na Tua presença para Te agradecer, Senhor, pelo culto que Tu nos tem dado, pelos hinos que cantamos e pela palavra que Tu nos enviaste, Senhor. Entendemos a Tua palavra como vindo do céu, instruindo a todos nós, preparando os nossos caminhos para caminhos de paz, de alegria, de bênção, de muita felicidade, Senhor. Cinge os nossos lombos, o nosso coração de verdade e de paz, para que estejamos sempre, Senhor, na Tua presença e não falte para nós a luz da Tua palavra. Faz o Teu povo, Senhor, crer na palavra de Deus, entregar os seus corações a Deus, pois nós sabemos que no seu tempo, no momento oportuno, o nome de Deus será glorificado na nossa boca. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o ID de Jesus Cristo, a amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer sempre a Tua boa vontade na terra. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé em casa, irmãos. Vamos nos despedir com o cântico 128.